Graça e paz, amados irmãos, eu venho trazer um testemunho para a glória de Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 1. Não deixe de ler em sua própria Bíblia sempre que possível. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o povo de Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo em Israel, assim abaterei todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas as palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Vemos aqui, amados irmãos, que Davi recebeu primeiramente do profeta Natã, lá no verso 2, a palavra que diz: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. De fato, amados, Deus é conosco. Deus é com todos aqueles que amam a Jesus, todos aqueles que amam o Evangelho de Cristo. Porém, o profeta Natã errou em um ponto. Ele disse que Davi poderia fazer tudo quanto tiveres no coração. Porém, este não era o plano de Deus para Davi. Na verdade, o profeta Natã se equivocou. Não era tudo o que Davi quisesse que ele poderia fazer. Era necessário ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus, que não era que Davi construísse a casa do Senhor. A vontade de Deus era que Salomão, o seu filho, a quem ele suscitaria descendente, é quem edificaria a casa e confirmaria o seu trono para sempre. Amados, muitas vezes nós recebemos alguma incumbência e já saímos logo fazendo algo que nem sempre é a vontade de Deus para nós. Então é esse o testemunho que eu quero deixar para os irmãos. Recentemente, por amor a Cristo, eu disse: eis-me aqui, eu faço. Perguntaram entre várias pessoas e eu disse: eis-me aqui, eu faço, Senhor, eu estou disposta a cumprir esse chamado. Porém, amados, dias depois eu comecei a cumprir, comecei a fazer aquele trabalho e eu não conseguia
algo me impedia. Por mais que eu me esforçasse, passando às vezes até noite em claro, orando e pedindo, Senhor, eu não estou conseguindo, o que está acontecendo, né? O que está havendo? E então, na hora que eu estava despertando, geralmente quando eu estou despertando e eu tenho uma visão, uma imagem, alguma coisa que eu vejo, seja em sonho ou semi-acordada, né? Deus fala muito com a gente semi-acordado. Eu vi uma plantinha que eu tenho no meu jardim e que está precisando de cuidados há muitos dias. Eu olhei, pensei comigo, por que será que eu acordei com essa plantinha na mente? Eu vi a plantinha no local onde ela fica, no meu jardim. Senti no meu coração, isso é vontade de Deus. Por que será que Deus quer que eu cuide dessa plantinha agora? Será que Ele vai me mostrar alguma coisa lá? Será que a gente esqueceu alguma coisa na plantinha, no vasinho da planta? Meu filho, às vezes as crianças brincam no jardim, acabam esquecendo alguma coisa. Será que eu vou encontrar alguma coisa lá? Fui lá, cuidei da plantinha. Enquanto eu cuidava da plantinha, Deus me conhece, Ele sabe exatamente como falar conosco, de uma forma que nós compreendamos a mensagem. Então, raciocinando, pensando ali, comecei a orar e consagrar ao Senhor. Pai, o Senhor queria que eu tivesse um tempo de cuidado, porque na verdade cuidar das plantas é um cuidado comigo. Cuidar das plantas me faz bem, mas são poucos e são raríssimos os momentos em que eu tenho tempo entre as demandas de trabalho, da casa, dos estudos das crianças, para poder cuidar da plantinha. E nesse dia o Senhor me deu um tempo para cuidar da plantinha. Eu pensei, Pai, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando do meu coração, da minha mente. Eu precisava pausar tudo para estar recuperando as forças, o Senhor me ministrando, o Senhor falando comigo. Mas ainda não compreendi completamente a mensagem. Depois de cuidar das plantinhas, eu fui tomar banho. Eu me deparei com o meu ventilador, que eu tinha deixado o ventilador no banheiro, no chão do banheiro, para secar as nossas toalhas, pois está um tempo úmido e demora mais tempo para secar. Então eu deixei as toalhas todas num varal apropriado e o ventilador. No entanto, eu olhei para o ventilador e reparei que ele estava empoeirado. Eu deveria cuidar do ventilador, porém já era de noite, já estava cansada. Amados, eu não sei se você já teve o desprazer de ter que limpar um ventilador. O ventilador, ele tem aquela roda da frente dele que é muito cheia de fissurinhas como essa aqui. As fissurinhas são muito pequenas, portanto a gente precisa ter muito tempo para limpar. E eu pensei comigo, puxa papai, eu sei que precisa, mas eu vou ter que protelar, vou ter que aguardar um momento mais adequado, porque eu não tenho tempo agora para ficar ali naquelas fissurinhas. Eu preciso cuidar das demandas da casa e do trabalho. Amados, no dia seguinte, o meu cachorrinho lindo, ele costuma fazer xixi no banheiro, porque ele dorme dentro de casa porque ele é cego. Então, ele fez xixi no banheiro, só que dessa vez, ele faz perto do ralo, dessa vez respingou no ventilador. Então, eu fui obrigada a lavar o ventilador com muito esmero, com álcool, com um cotonetezinho para limpar por dentro de cada uma daquelas fissurinhas, porque o xixi do cachorro não poderia continuar ali. Quando eu comecei a limpar aquele ventilador, eu comecei a mais uma vez orar. Senhor, quando nós temos problemas, eu tinha muitas demandas no dia para vencer. Eu precisava correr muito naquele dia, pois estava atrasada. No entanto, o Senhor me disse, quando eu chamo, é na hora. Então eu comecei a orar e falar, Senhor, me perdoe por não ter pensado em limpar o ventilador ontem à noite após o banho, antes de dormir. Porque se o Senhor estava me chamando é porque o Senhor tinha algo para mim ali. E então, limpando as fissurinhas, eu tive que parar o meu dia. Eu tive que parar todas as demandas. Eu tive que parar e escutar.
Muitas vezes, amados, nós temos muitas atividades para fazer, até mesmo da igreja, até mesmo boas ações, até mesmo a reunião de oração, a reunião de louvor. Temos muitas coisas para fazer, mas o chamado de Deus para nós, a nossa intimidade com o Senhor é muito mais importante. Quando tomamos muitas coisas para nós, delegamos o nosso momento de intimidade para mais tarde. Sim, eu havia cultuado ao Senhor naquela manhã junto à minha família. Sim, eu havia orado, eu havia louvado ao Senhor, mas eu não tinha tido o meu momento de intimidade com o Senhor. Sabe aquele alerta de Jesus? Fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai em secreto. Eu não havia tido aquele momento. Eu havia estado com Jesus. Eu havia meditado na palavra, porém com a minha família e com meus irmãos. E não no secreto. Muitas vezes Deus quer falar conosco no secreto. No secreto nós vamos entender, no secreto nós vamos ouvir de fato. Quando eu estava ali, limpando aquele ventilador, eu pensava comigo, papai, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas demandas, meus filhos estão aguardando, eu preciso fazer o almoço, eu tenho que limpar a casa. Mas o que o Senhor queria era que naquele momento eu estivesse parada, ouvindo a sua voz. Então Ele ministrou a minha alma. Filha, sabe aquele trabalho que você assumiu? Aquele trabalho não era para você. Você precisa orar. Você pecou. Você assumiu sem antes orar e pedir a mim. Assim como o profeta Natã chamou Davi a fazer tudo quanto tens no teu coração, eu disse para Natã que não era Davi quem iria edificar o templo, a casa do Senhor. E de fato, o trabalho que eu tinha para cumprir era um trabalho que ia alcançar muitas almas, ser muito luz, mas não era para mim, era para minha descendência. E aí, naquele momento do ventilador, foi que o Pai ministrou meu coração. Então, amados, quando Deus chama, vamos ouvir, vamos parar tudo para ouvir. Graças a Deus pela misericórdia dele, que me fez obedecer, não é? Então vamos orar. Pai bendito, perdão, papai, perdão pelo nosso afobamento. Perdão, Pai, quando abraçamos o mundo com as pernas. Perdão quando achamos que pela força do nosso braço podemos tudo, ou mesmo que estamos tão íntimos de Ti que podemos fazer tudo. Mas, Pai, por favor, nos ajude a ouvirmos a Tua voz. Nos ajude a estarmos íntimos de Ti. Nos ajude a pararmos tudo para ter o nosso momento em secreto com o Senhor. Nós entendemos, Pai, que é necessário estar orando, meditando na palavra junto aos nossos irmãos em Cristo. Precisamos estar em comunhão, porém, fundamental é que antes estejamos no secreto com o Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia de nos chamar, muitas vezes, por questões cotidianas do dia a dia, muitas vezes pela natureza, muitas vezes através de um irmão, de um pregador. Muito obrigado, Pai. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos uma alma sedenta de Ti, dá-nos, Senhor, que sejamos obedientes ao chamado, o chamado do Senhor e não dos homens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que o Espírito Santo fale contigo. Sai, mais de novo. Ai, 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 ai. Sai, mais de novo, sai, vai.